Vamos lá. Qual é a sua identidade, Daphne? A minha, eu só vou responder depois da palavra. Essa é a pergunta que eu faço a todos. Qual é a sua identidade? Né? Essa palavra nunca foi tão pertinente justamente para mim, porque teve um tempo que eu não tinha a minha identidade, eu tive que copiar algumas pessoas, né? Porque a paz do Senhor, Ebonari, saudades. Até descobrir realmente o que Deus queria para a minha vida, né? E eu acredito que muitos no nosso meio cristão têm essa crise de identidade, né? Essa crise de identidade. E o texto que eu escolhi não, né? Que Deus me deu. Eu já estava com o intuito de falar sobre identidade e Deus me deu esse texto e na hora eu questionei, mas eu entendi, né? E eu espero que você também entenda. A palavra que se encontra em Marcos, capítulo 5, do 1 ao 20. Marcos 5, do 1 ao 20, fala do endemoniado Gerazeno. Henrique, falar de identidade, vai falar de endemoniado. Eu espero que vocês entendam. Eu vou ler, tá? Quem achou diz amém. Quem não achou, anota aí depois. E chegaram a outra margem do mar, a província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espíritos imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podiam alguém prender. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjure-te por Deus, que não me atormentes. Porque ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E ele respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogavam-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos nele. E Jesus logo lhe permitiu, e saindo aquele espírito imundo, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Era quase 2.000, e afogou-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiam e anunciaram na cidade e nos campos. E saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram endemoniado o que tivera legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E eis que aquilo que tinha visto, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhes que saísse do seu território. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que for endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes o Senhor te fez, e teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus fizera, e todos se maravilhavam. E aí, Henrique, o que é que tem a ver o endemoniado com minha identidade? Eu não quero focar no texto como um todo, eu vou preparar outra reflexão
em relação a esse texto, mas eu quero focar no estado que esse homem se encontrava. Esse homem, alguns historiadores falam que ele tinha mais ou menos 40 anos, e 40 anos é praticamente a metade da vida. E na metade da vida esse homem se encontrava destruído. Esse homem estava destituído de sua identidade, da identidade que Deus planejou para ele, por causa de espíritos imundos. A moral desse homem foi toda destruída, né? E o estado dele descaracterizava totalmente a verdadeira identidade que Deus tinha para ele, que o próprio Jesus tinha para ele. Talvez no meu caso e no caso de muitos, não foi um espírito imundo, mas foi nosso orgulho, a nossa vontade de estar em evidência, né? A nossa prepotência, as nossas escolhas, né? Que praticamente destituiu a identidade que Cristo criou para nós, e a gente vem, muita gente, e eu graças a Deus saí dessa, mas muita gente ainda está nessa, e está procurando sua identidade, e vai para um lado, vai para o outro, imita esse aqui, imita aquele ali, e não é de fato o que Deus determinou para ele. Como eu disse, falar de identidade é um assunto muito pertinente nos dias de hoje, pois vivemos em uma geração onde o homem é destituído de identidade. E por causa disso ele vai criando projeções sobre si, que o impede de descobrir quem realmente ele é. É o que vem acontecendo, é o que eu venho observando. Quem vê de fora vê melhor, né? E o que podemos falar da geração atual? A geração atual é uma geração de seguidores. Nunca houve tantos seguidores nos dias de hoje. Nós seguimos pessoas da mídia, ou pessoas que estão em evidência nas redes sociais. E muitas vezes desejamos fazer o que eles estão fazendo lá. Seja cantar, seja pregar, seja qualquer outra coisa, né? O número de youtubers vem crescendo em muitos. Nós sabemos que a maioria é por causa do valor que pode ser agregado ali, né, em dinheiro. Mas temos muita gente, povo de Deus, que ainda não descobriu sua verdadeira identidade, mas segue todo tipo de pessoas, segue todo tipo de gente, mas não segue a pessoa de Jesus Cristo. Que esse é o que revela a nossa identidade. E com isso o número de pessoas tem crescido. O número de pessoas que se frustram. Porque quando nós escolhemos ser algo que não somos, vai chegar um momento que vamos nos frustrar. Simplesmente porque nós não descobrimos quem realmente nós somos. Nós muitas vezes nos pegamos parados e nos perguntamos, poxa, para que eu estou nesse mundo? Quem eu sou de verdade? Né? E eu gostaria de abrir aspas aí e dizer que você não é definido pela identidade, carteirinha, o número. Você não é definido pelo o emprego que você tem. Você não é definido pelo CPF. Isso aí é para social. Mas você não é definido para isso. Você é definido para muito mais coisas, né? E a pergunta que podemos fazer hoje é: qual é a nossa identidade? Quem realmente nós somos de verdade? Nós temos que entender, irmãos, que se a gente voltar lá em Gênesis, nós vamos ver que Jesus fez o homem a sua imagem e semelhança. E eu não vou negar que por muito tempo a imagem e semelhança para mim era essa imagem aqui. Era o externo. Mas Deus, quando fez o homem, ele dotou o homem de alguns atributos que é de Deus, mas Deus resolveu compartilhar com o homem. Tipo a moral, o amor, né? A misericórdia. São atributos de Deus, mas que Deus colocou no nosso coração, colocou na nossa
na nossa mente, colocou, disse, olha, siga isso aqui. E tem atributos de Deus que ele não compartilha com ninguém, né? Que é a sua eternidade, a sua onisciência, a sua onipresença. Mas veja, o homem ele foi dotado de alguns atributos que Deus deu a ele, né? É o que chamamos de atributos comunicáveis, atributos que servem também para se comunicar, principalmente com o nosso Pai, o nosso Deus. Esses que são dele, mas ele decidiu compartilhar com o homem. E isso é o que nos torna diferente das outras criações. Porém, sempre tem um porém, o homem, pela sua desobediência, ele destituiu a identidade que Deus formou. Ele destituiu, né, tudo que Deus deu de bom a ele pela sua desobediência. E essa desobediência, ela se espalhou pela terra. E todos os homens foram atingidos por ela. De fato que nossa verdadeira identidade, ela só é revelada na pessoa de Jesus Cristo. Podemos dizer que a revelação de quem nós somos está verdadeiramente relacionada também com a revelação de quem Deus é para nós. É muito importante a gente saber quem Deus é para nós. A gente nunca vai descobrir quem nós somos se antes nós não descobrimos quem Deus é para nós. Para alguns, Deus é uma força maior. Para outros, Deus não existe. E a vida desses nunca muda. Eles sempre estão como barata tonta, andando para lá e para cá e não descobrem quem realmente é. Sempre se pergunta quem realmente ele é. E baseado nisso, eu separei 3 pontos. 3 pontos que podem distinguir, né, de fato, quem você é e quem Cristo é para nós. Eu gostaria de iniciar, eu acho que todo cristão passa por isso, é que no início nós somos servos de Deus. Somos servos dele. E o servo, ele faz as coisas para o seu Senhor sem questionar. Ele faz cegamente. O Senhor manda e o servo faz. Nós vemos isso em Gênesis 22:2, quando fala que Deus chegou para Abraão e disse, Abraão, me dá teu único filho, o filho que você ama, e oferece holocausto. A Bíblia fala que Abraão se acordou no próximo dia, acordou bem cedo, preparou tudo e levou seu filho, o único filho dele. Ele não questionou. E todos nós sabemos da história de Abraão. Mas, para termos Deus, o Deus Pai, como Senhor de nossas vidas, nós temos que, no início no início da nossa vida cristã, nós temos que se afastar dos outros senhores, né? A Bíblia diz em Romanos 6:22 que, mas agora libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Nós temos que entender que Cristo nos resgatou das garras do pecado, onde nós éramos prisioneiros, e nós não tínhamos como sair, porque éramos cegos também. E a pessoa de Jesus Cristo se revela a nós, né? O Deus imutável se revela a nós e ele quebra essas correntes, ele pega a chave e ele abre, né? Ele tem poder, ele quebra mesmo. E ele nos dá a escolha de ser servo dele e, ainda sendo servo, ser livre para adorá-lo, ou virar as costas e ir embora. A escolha é minha, a escolha é sua. Eu escolho Jesus, eu escolho ser servo de Jesus, né? Até porque
eu fui do mundo, eu fui escravo do pecado, né? E Deus, pela sua misericórdia, com seu amor, ele me resgatou e ele pode resgatar você também. Ainda que a gente seja um mero frequentador de igreja, Deus ainda quer se revelar a você. Deus, ele quer revelar para que você nasceu, quem é você de fato, quem é você de verdade, né? Então, o primeiro ponto aí é que nós somos servos e temos que ter o nosso Deus como nosso Senhor, o Senhor que pede, que manda e a gente faz sem questionar. Primeiro ponto é esse. Quando você descobrir que Deus é Senhor, automaticamente você vai entender que você é servo. Mas você tem a escolha de segui-lo ou ir embora. Qual você escolhe? Segundo ponto, e esse é o que mexe muito comigo, é que nós podemos ser amigos de Deus. Nós podemos ser não deixando de ser servo, mas ainda assim ser amigo de Deus. Em João 15, 13 a 16, diz o seguinte: ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizeres o que vos mando. Já vos não chamarei mais servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedires ao Pai, ele vos conceda. Nós éramos servos, mas era a partir do momento que conhecemos a pessoa de Jesus Cristo e ele revela seu propósito a nós, ele mesmo nos chama de amigos. Quando ele revela qual é a vontade do Pai, quando essa verdade é revelada, e você talvez pergunte, Henrique, como é que essa verdade é revelada? Para os apóstolos, o próprio Jesus revelou pessoalmente, foi os primeiros a ter essa revelação. A nós é através disso aqui. Bíblia, palavra de Deus. Ele é o verbo, ele é a palavra. A partir do momento que temos o conhecimento da palavra de Deus, nós vemos a revelação do próprio Jesus Cristo. E ele nos considera como um amigo, porque ele diz em sua palavra que tudo que ouviu do seu Pai, ele nos fez conhecer. Meu irmão, minha irmã, você só vai ser amigo de Deus quando você permitir que Jesus se revele a você. E junto com essa revelação, ele vai revelar qual é o propósito que ele tem para a sua vida. Quem de fato você é. Ele não quer que você siga fulano, não quer que você siga cicrano. Ele quer que você seja seguidor dele. Porque nele nós temos uma identidade única. Do mesmo jeito que a nossa digital é diferente de um homem para outro, de uma mulher para outra. Assim é o propósito de Deus na vida de cada um. Assim é a nossa identidade revelada na pessoa de Jesus Cristo. Então, meu irmão, se você que não sabe, né, que quem você é de fato, pede ao Pai que se te revele. No texto que eu li agora, tudo que pedires ao Pai em meu nome será revelado. Quando nós se prostramos no altar do nosso Deus e pedimos com fé no seu Filho Jesus, ele revela de fato o que é que ele quer que nós façamos e de fato quem nós somos na presença dele. A gente não precisa seguir a ninguém. Semana passada a gente estava num estudo sobre tatuagem, a gente tocou em vários assuntos e eu falei uma coisa. Cara, não existe apóstolo que pregou mais do que Paulo. A Bíblia diz no Antigo Testamento que Elias foi o maior dos maiores profetas. Mas todos eles, dos profetas aos apóstolos, todos eles eram homens sujeitos às mesmas tentações que eu posso cair e você pode cair. E o que eu disse à juventude é o seguinte:
Nós podemos aprender alguma coisa com Moisés, com Elias, com Isaías, com Paulo, com Pedro, mas o mestre é o nosso Senhor Jesus. Então, quando nós olhamos para ele, ele revela, olha, você é isso e é para isso que eu lhe criei. Você não precisa pregar o evangelho como um pastor tal, você vai pregar do jeito que você é e através de você vai dar fruto, porque é eu que estou no controle. Não é ele, não é você que está fazendo, você é apenas um instrumento. E se você não quer participar, se você quer vender imagem, não dá. Só dá aquelas pessoas que se prostram diante de Jesus e diz, não, gente, eu quero que o teu reflexo esteja aqui estampado no meu rosto. Quando as pessoas olhem para mim, elas te vejam. E elas vão ver, e elas vão ver através do teu fruto. E a Bíblia diz que é pelos frutos que conhecemos as obras. Nós entendemos nesse texto também que até então os discípulos eram tratados como servos. Porém, agora ele o chama de amigo, pois o servo obedece cegamente. Mas o amigo, ele revela seu propósito e ensina como devemos agir hoje e futuramente. É assim que Jesus nos trata. Quando, de fato, nós temos uma intimidade com Deus, de modo que nossos segredos, nossos medos, as nossas alegrias, seja compartilhada com Ele, como o melhor amigo que nós podemos ter, né? A gente, quando é criança, e até na nossa maturidade, na nossa adolescência, na nossa juventude, nós temos sempre aquele melhor amigo, mas corremos o risco de nos decepcionarmos com ele. Mas com Jesus, não. Jesus é aquele amigo que te escuta e, ao te escutar, ele revela o que ele quer para nós. E eu te convido a ser amigo de Jesus Cristo. Que ele se revele na sua palavra a você e que você entenda que você tem uma identidade sua e ninguém pode tomar. Ninguém. A não ser você mesmo. E o terceiro ponto. Nós somos filhos de Deus. E esse me deixou muito alegre, porque a palavra de Deus diz que ele corrige aquele que ele ama. E teve um tempo na minha vida cristã que eu sofri essa crise de identidade. Eu não sabia quem eu era. E eu comecei a ter algumas pessoas como referência. E o engraçado é que no início das minhas pregações, quando eu comecei a pregar na igreja, 80% da minha pregação era copiado de outra pessoa, né? E no início foi muito massa, né? Um menino que era tímido, né? Não dava uma boa noite no púlpito, estava pregando, foi muito massa. Mas depois de um tempo, eu não estava sentindo mais aquele fervor, que eu tinha que estar faltando alguma coisa, né? E eu comecei a orar. E Deus disse, Henrique, você está sendo algo que você não é. Você não está sendo o que eu quero que você seja. Você está sendo algo que você não é. E aí foi quando eu entendi. E pela graça de Deus, essa pequena reflexão aqui foi Ele que me deu. Eu não peguei de ninguém. Dei uma pesquisada, pesquisei. Deus, obrigado, velho. Obrigado, porque o Senhor é um Pai que ensina, que realmente corrige quem o Senhor ama. A tua correção é uma prova do teu amor também. E Ele e somos filhos dele, porque em Gálatas 3, 26 e 27 diz o seguinte: todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus.
pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Nós não somos filhos de Deus porque Deus nos criou e tudo. Nós somos filhos de Deus porque temos fé e aceitamos o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. E temos fé nele. E com isso nós nos tornamos parte da família. Foi tipo assim, ó, isso aí não tem na Bíblia não, mas eu estou dizendo. A humanidade estava destruída. Deus tentou corrigir a humanidade diversas vezes, porque a humanidade só caía em pecado. E aí, eu acho que no céu aconteceu o seguinte, Jesus, olha, só tem um jeito, eu vou lá, eu vou morrer por eles. Agora, de fato, que eles não vão ser mais servos nossos, eles vão fazer parte da nossa família. Todo aquele que aceitar o meu sacrifício, Pai, eu quero que o Senhor prepare um lugar aí na mesa, porque eles vão sentar. E é isso que Deus faz com seus filhos. Ele prepara um lugar na mesa, né? E quando a Bíblia fala mesa, é um lugar de intimidade. É um lugar de intimidade onde só um filho tem. Olha, para de comer migalha. Você não nasceu para comer migalha. Você nasceu para comer fartura, comer sobre a mesa. E Deus te chama para isso. Olha, senta na mesa e come comigo. Eu sou teu pai, você é meu filho. E se errar, eu vou corrigir. Mas sabe que eu te amo. Eu te amo. Somos filhos de Deus quando aceitamos o sacrifício de Jesus. E Deus, com seu amor, nos concede tal privilégio. É um privilégio ser filho de Deus. Mas você só é filho se você tiver fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos lá, que o tempo está acabando. Em João 1, do 12 ao 13, diz o seguinte: contudo, aos que receberam e aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram da descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Eu te convido nessa noite a nascer de Deus. Mas, Henrique, como é que eu vou aprender isso e de tal forma, que amor é esse? Eu nunca tive amor do meu pai, eu nunca tive amor da minha mãe. E por causa disso eu não dou amor a ninguém. Eu te convido a ter o amor de Jesus Cristo no teu coração. O amor que teu pai não te deu, tua mãe não te deu, Deus dá em dobro para você. Porque Ele te quer como filho. Eu creio que Deus quer a humanidade, toda ela como filho. Deus não quer que os seus filhos pereçam. Deus quer seus filhos com Ele. Estão cobrando libras, ó. E esse amor de Deus nos proporciona sentar à mesa com o Pai, desfrutar do seu amor, de sua alegria e em nós estarmos junto a Ele. É quando de fato começamos a entender qual é o nosso propósito nessa vida passageira. E para encerrar, eu gostaria de ler Romanos 8,17, que diz o seguinte: se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, e se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Deus é o Senhor que nos liberta das correntes e nos dá a escolha de servi-lo ou darmos a costa para Ele. Deus é amigo que nos momentos mais difíceis Ele está ao nosso lado, pronto para nos escutar e também falar seu desejo aos nossos corações. Deus é Pai que nos coloca no braço e que nos corrige e que nos protege. Somos o que Deus planejou antes da fundação do mundo. E só nele encontramos o propósito da vida. Quem de fato somos. Ele nos dá a certeza que somos criados para o louvor da sua glória. A tua identidade que Deus tem só para você, Ele te deu para o louvor da glória dele. Nós somos co-herdeiros com Jesus Cristo. Nós fomos adotados. Você que não tem pai, não tem mãe, se sente órfão, se sinta adotado por Deus. Se sinta adotado pelo Pai que te ama, que te quer.
sobre a mesa. Eu te convido agora, através desse louvor, a que tire essa imagem que você está vendendo e viva o que Deus tem para você. Amém. E graças a Deus. O amor perfeito fora o lançou. Escravo não sou mais. O Pai das luzes me libertou. Fui adotado como filho. Sou cordeiro com Jesus Cristo. Tenho uma grande família. Batizado com teu Espírito. Fui adotado como filho. Sou cordeiro com Jesus. Tenho uma grande família. Batizados com teu Espírito. Ele me libertou. As trevas me encontrou. Derramou meu coração, queimou. Em seus braços me acolheu. Pra tua mesa você me levou. Fui adotado como filho. Sou cordeiro com Jesus Cristo. Tenho uma grande família. Batizados com teu Espírito. Fui adotado como cordeiro com Jesus. Tem uma grande nós somos seus, pra sempre seus. Você pode cantar, clamamos ao Pai, vamos cantar, chame por Ele. Ah, Pai, nós somos teus, nós somos seus, pra sempre seus. Fomos adotados, fui adotado como filho, sou cordeiro como Jesus Cristo. Tenho uma grande família, batizados com teu Espírito. Amém. Seja bem-vinda, Priscila. Não sei quem é esse bandeira. Não sei quem é esse bandeira. Tava gravando aí. Depois é que eu vou escutar você cantando, que eu tenho que baixar o volume aqui. Gente, foi muito bom estar com vocês. A gente não vê a hora de voltar, né, ao convívio social. E já tá certo já, quando a gente voltar, a gente vai fazer um mega louvorzão para honra e glória do Senhor Jesus. E se tudo der certo, como um culto de ação de graças, né, da juventude, nós vamos fazer nosso primeiro congresso, né? O congresso totalmente dedicado ao nosso Senhor Jesus Cristo. E vai ser uma bênção, né? Banda Raiz Nordestina falou aí, e já é um dos nossos convidados lá de Bonança. Que Deus abençoe o pessoal de Bonança aí.
Estamos juntos nessa, né? Estamos em oração, mas também estamos com saudades, né? O pastor já deu o like aí, que nós vamos ter o congresso. Então, prego batido, conta virada, né? Então, nós vamos ter o congresso, vamos chamar os convidados e tudo para honra e glória do Senhor. Ingratidão, porque nessa pandemia, muitas igrejas que pagam aluguel fecharam, né? E graças a Deus a gente ainda está lá com o templo alugado. Isso é motivo de alegria. É motivo de que Deus não depende da nossa fidelidade para ser fiel. Ele é fiel sempre. E Ele tem sido fiel na vida nas nossas vidas, na vida da igreja. E agradecemos muito, né, o que o Senhor tem feito até hoje nas nossas vidas. Agradeço pela vida de Daphne, que sempre eu preciso dela, ela vem aí com louvor. E a próxima live vai ser dia 20, né? A gente vai fazer lá na igreja com o grupo de louvor, mas só o grupo de louvor, tá? Se não acabar o confinamento daqui para lá, vai ser só o grupo de louvor e eu lá para filmar. E só, né, Daphne? Vai ter Libras e o intérprete. Vai ter Libras e o intérprete. Vai ter Libras, cobrado da gente Libras, né? E assim, o culto de domingo tem como sem Libras, né? Mas essas lives da juventude, sempre porque tem 2 participando, a não ser quando a gente fizer junto, que hoje a gente vai fazer junto, aí a gente pode combinar com Pastor vai, ó. com Ana Paula para ela ficar interpretando para a gente, né? A gente espera que acabe logo isso. Mas o intuito da gente é agora fazer as lives da juventude lá na igreja, para facilitar mais, aí dá para a gente chamar Libras também. A gente vê que os cristãos e os não cristãos surdos estão acompanhando as nossas lives, né? Então, a gente tem que dar uma atenção especial a eles também. Agradeço ao pastor por sempre estar apoiando a juventude, né? A família pastoral. E a todos da juventude, né? Essa juventude abençoada aí. São poucos que estão ativos, poderiam ser mais, mas tem sido uma bênção. E nós esperamos que os demais também se juntem a nós, para que juntos nós possamos crescer. Amém? Amém, amém. Quer orar, Daphne, encerrando? Vamos? Vamos. Oremos. Pai, obrigada, Senhor, por tanta presença, Senhor. Obrigada, Senhor, por Obrigada, entender por qual é a entender nossa qual é a nossa identidade. Somos adotados por ti, Senhor Pai. Ó Deus, Obrigada pela palavra através do teu servo, Pai. Que possamos pôr em prática e que possamos viver e vivenciar o teu evangelho. Ó Deus, ser com todos os jovens, lugares, Senhor, os que estavam conosco hoje, e que outra oportunidade possa estar junto, Senhor, para agradecer o teu nome. Obrigado, Senhor, por tudo. Não te filha mais, Jesus. Amém. Até a próxima. Obrigadão mais uma vez, Daphne. Que Deus abençoe todos vocês. Gente, Deus tem uma identidade para cada um de vocês. E não é o RG, não. É uma identidade que Ele estipulou para vocês. E através dessa identidade, Ele vai revelar o seu propósito na vida de vocês. Tá bom? Deus abençoe e até mais. Poxa, por que não tem como salvar?